O que aquela criança precisa? O que a criança precisa, no global, assim, é amor, carinho, afeto e compreensão. Mas para eu explicar isso para uma cuidadora, para eu explicar isso para um conselheiro tutelar que está fazendo tudo isso no automático, é muito difícil. Porque eles acham, já ouvi, inclusive, nossa, essas psicólogas do fórum são muito mimimi com essas crianças. Mas é que a gente entende, né, o que o processo causa nessa criança, né? Bom dia. Bom dia, quanto tempo? Contigo. Sim, quanto tempo. E é um prazer sempre estar aqui falando sobre coisa boa, né? Neurociência, criança, infância, família. É disso que a gente gosta, né, Fran? Muito obrigada, viu, Elaine, por estar aqui de volta comigo. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer estar contigo. Oi, Elaine, você estava tentando lembrar quando que você veio. A Elaine já foi minha convidada, mas já faz mais de um ano, né? Faz um ano, Fran. Se eu te Um contar, ano? faz um ano, exatamente. Foi em junho do ano passado. Uau, viu, minha mãe? É uma vez por ano, Fran. Então tá vendo, tá bom. né? Como que é. Tá Tá bom, bom. eu pensei, vamos ver como é que ela tá agora, como é que tá o que ela tá vendo, a profissão, a vida, o trabalho. Você que é tão apaixonada pelo trabalho, pelo que você faz, né? Sim, tá tudo fluindo muito bem, cada vez melhor, né? Sua aluna Se tua já apresenta faz aí. mais de 2 anos, Fran, que nós estamos juntas, né? Então, eu sou Elaine Veronese, sou psicóloga há 16 anos, psicóloga clínica, psicóloga infantil. Já faz 12 anos que eu estou no Tribunal de Justiça, né, aqui da cidade de Cascavel, no Paraná. Trabalho com adoções, então eu trabalho com crianças em situação de risco, né? Equipe técnica, né, que trabalha com crianças em situação de risco. Mas o meu prato principal, meu carro-chefe são as adoções. E eu continuo apaixonada pelo que eu faço. Claro, na clínica também, com orientação de pais, bastante, né? Mas, assim, o meu trabalho com as crianças lá no fórum, realmente aquilo que me satisfaz, aquilo que eu vejo realmente o que a neurociência pode fazer por nós, profissionais, e, consequentemente, o que pode fazer pelas crianças, né? Então, eu continuo aí, apaixonadaça e levando isso para as outras pessoas, que é mais legal. Eu trago novidades esse ano, né? Ai, que Trago maravilha! novidades. Trago uma novidade chamada humanização no judiciário. Olha que maravilha. É mesmo. Elaine, você sabe que eu sempre depois daquela nossa primeira conversa, eu me emocionei tanto, eu fiquei uma semana impactada com o nosso café. Que meu coração ficava assim, a hora de falar, eu já me emocionei. Que meu coração ficava assim, sem caber no coração. Eu falei, gente, como a gente não tem dimensão da onde a ajuda pode chegar e de como tanta gente precisa de transformação, de saúde, né? Porque às vezes a gente fica nas bolhas, eu não atendo o fórum, eu não tô lá. Olha que eu faço um trabalho voluntário aqui com o Rotary de treinar, nem sei se você sabe isso, de treinar os cuidadores de 0 a 6. A gente tem uma equipe aqui, junto com a minha mãe do Rotary, de psicólogos, de neuro, para treinar os cuidadores em relação a acolher essas crianças no abrigo. Que legal, Fran. Então, eu já tinha essa noção pelos cuidadores, mas é outra noção que você traz, né? De acolhimento, de levar saúde, né, para todos os lugares. E aí, depois da nossa live, a nossa live foi muito boa, Fran, porque repercutiu muito na nossa equipe. Eu falei muito da equipe da última vez que a gente conversou. E a gente não tinha adentrado ainda ao mundo da magistratura, né? Dos juízes e promotores. E foi muito bom, porque hoje a gente traz um treinamento, digamos assim, para os chefes, né? Para quem está lá em cima, para aquele magistrado, para aquele promotor. Então, hoje a gente vê uma adoção muito mais humanizada, né? Sem mesa, sem audiência, sem microfone, sem filmagem, só com a gente mesmo, no nosso coração. É um juiz que traz chocolate para as crianças quando ele na adoção, um juiz que se abaixa para conversar com a criança, para perguntar se ela está bem, desejar que ela seja muito feliz, abraçar aquela criança e ela deixar de ter medo, né? Porque as crianças, quando falam assim, juiz, falam que, nossa, o seu juiz, ele chama, nossa, o seu juiz está vindo. Ele se escondia embaixo da mesa, para você ter ideia, sem saber que o juiz, quem era o juiz, né? Porque a figura de autoridade que os próprios adultos colocam, a criança leva também. Então, quando o juiz chegava na sala para finalizar a adoção, elas se escondiam, elas vinham no meu colo, e aí a gente foi trabalhando com as crianças até essa figura. E trabalhamos com ele também, e foi muito legal isso.
como ele poderia fazer para adentrar esse mundo da criança, né? E hoje eu posso dizer que o Dr. Fabrício Mussi, aqui de Cascavel, é um juiz muito porreta, que ele realmente é aquele juiz que adentra nesse mundo, que quer saber um pouco mais sobre neurociência. Foi muito legal, porque eu falei muito sobre desamparo aprendido, né, na nossa última live. E aí ele perguntou, o que é esse negócio, né? Mas como assim? E aí ele começou a entender um pouco mais. E aí eu falei assim, segue a Fran lá, né? Porque aí a gente vai conversar de igual para igual. E foi muito bom, Fran. E assim, hoje eu posso dizer que a nossa equipe está muito redondinha, né? Estou saindo, né, de licença maternidade daqui a alguns dias, estou gestante. Ah, é Sim, mesmo? sim. Eu sou mamãe já, né? Sou mãe da Liz, de 7 anos. Sou mãe do Dom, de 4. E agora vem a Lia, daqui 2 meses. Mas eu saio de licença com meu coração muito tranquilo em saber que a nossa equipe realmente está redonda e que todas as crianças que lá serão atendidas muito bem. Desde o momento onde chega com a estagiária, que é a estagiária de psicologia, que é uma maravilhosa, Marielle, até o momento da finalização do cartório, as meninas do cartório que vão para assinar termo de guarda, enfim, as meninas do acolhimento. Então, assim, tá tudo fluindo muito bem. Lá no fundinho eu falo, eu vou ter que sair um tempo, né? Mas eu saio com o coração muito tranquilo, saber que realmente a gente está fazendo a diferença, né, para todo mundo. Fazemos muitas adoções fora também, né, Fran, internacional, fora do nosso estado, Rio Grande do Sul, São Paulo, e aí depois eles passam feedback para nós, porque nós precisamos desse feedback, inclusive, de como as crianças chegaram na casa das pessoas, né? E eles falam, nossa, elas estavam muito preparadas, elas estavam muito bem, elas estavam muito felizes de receber essa família, desde a muito pequenininha, a criancinha de 1 ano, 2 anos de idade, até o adolescente de 12, 14. Então, esse ano realmente que passou foi o ano dos adolescentes, das adoções tardias, e a gente pode dizer com orgulho, assim, que realmente eles foram muito bem preparados e eles estavam preparados para ser amados, o que é muito difícil, né? Preparar para amar. Porque geralmente a gente vê uma criança que já é amada por natureza, né? Mas a nossa realidade não é essa. A nossa realidade é a criança que sofre por não ser amada, que não sabe o que é amor e que tem medo de receber esse amor, né, Fran? Então, quando a criança está preparada para ser amada, é uma vitória pra gente. Que legal! Você chegou a assistir a aula de adolescentes que a gente teve esse ano? E assisti, só não consegui comentar, mas eu assisti sim. Amei, amei. Tem uma colega minha do fórum também que assistiu e falou assim, nossa, mas essa mulher é muito boa, né? Eu falei, ela é muito boa. Ela, o que ela não sabe? Ela perguntou assim, essa é muito boa. O que ela não sabe sobre o ser humano? Eu falei, eu não sei. Não sei pra ela. quase nada. Em relação ao que nós somos, sei muito pouco. Mas assim como você, estou disposta a aprender, porque eu acho que essa aqui é a questão da nossa profissão, né? A gente está disposto a aprender aquilo que a gente não sabe e que vê que precisa saber para ajudar os nossos clientes, ajudar o mundo, né? E todos, né, Fran? Não é só a criança, a gente está falando de criança aqui, de adolescente, mas o quanto eu vejo também no consultório agora, os pais chegarem assim, sedentos por conhecimento, né? Sedentos para como fazer. Porque essa nova geração, a gente não pode criar os nossos filhos como nós somos criados de maneira alguma, né? Então eles chegam assim, tá, mas eu tô perdida, eu não sei. Não sei o que fazer. Como é que eu tenho que fazer? Né? Vocês falam tanto desse amor, desse cuidado, desse afeto, mas eu não sei como fazer. Então a gente vai trabalhando com o pai, com a mãe, passo a passo da construção de tudo isso, mas mais do que isso, né? Mostrando a importância disso para os seus filhos e o quanto isso vai impactar não só no futuro, mas no presente. E isso é muito importante, assim. Se a gente não sabe dessa base, Fran, eu digo que a gente sai da faculdade, assim, meio cru, né? A gente fala, nossa, são 5 anos de estudo, mas aquele estudo, né? Aí eu falo assim, depois que a gente conhece um pouco mais e você traz tanto estudo científico pra gente, e não só isso, tá? Neurocafé, os encontros com os psicólogos, né? Isso valoriza muito o que a gente traz, né? O que a gente vai fazer daqui para frente. E nos traz um senso de responsabilidade. Porque é o que a gente está por mais que a gente não se coloque nesse lugar de saber, de poder, as pessoas confiam muito no que a gente está falando. Então, se eu falo assim, olha, tu tem que dar limite, e tu tem que bater, tu tem que colocar de castigo. Olha o poder do que eu estou falando para aquela pessoa, porque aquela pessoa está ali para dizer, para seguir aquilo que muitas vezes eu estou falando, né? Você é a médica da mente daquela pessoa. Da mesma maneira que o médico fala,
você é uma pessoa que tem essa hierarquia importante. E é tão perigoso isso. É perigoso isso, é de uma responsabilidade. Eu faço supervisão com os psicólogos, né? Que eles me procuram para falar exatamente de orientação parental. Eu falo, olha a responsabilidade que você tem. Então, primeira coisa, você entende da tua responsabilidade? Você entende do tamanho de tudo isso? Você entende do que você está passando para as pessoas? Porque talvez as pessoas não tenham esse conhecimento, né? Não é esse conhecimento, essa dimensão de quanto a gente vai adentrar na vida das pessoas e fazer essa transformação e ajudá-las nessa transformação. Então, não paramos de estudar, né, Fran? Eu falo assim, tô 2 anos lá no PNP, não paro de estudar, olho todas as mensagens e falo, meu Deus, não posso perder, porque talvez eu perca uma coisa muito importante. E mesmo, não só, né, o que traz de estudos, enfim, mas o próprio diálogo entre os psicólogos, que é muito transformador, assim. Esses dias mesmo as meninas estavam falando no grupo sobre um caso lá delas e eu fiquei refletindo assim, nossa, o que eu faria nesse caso, né? Não é meu, mas olha o quanto me ajuda a refletir se um dia chegar para mim. Sim. Então é muito rico, Fran, muito rico. E eu acho que é uma coisa que nos humaniza também, né? Quando você ouve ali naquele lugar seguro o caso de um outro colega, com sigilo, com tudo que a gente sabe que a gente tem que ter, você... E às vezes é um caso que você não vai atender, nunca atenderia, mas aí você pensa, eu acho que expande nossa bolha, que para nós é super importante, né? E aí a gente fala, nossa, gente, tem isso, né? Porque ali a gente só fala as coisas ruins, tem que ser, a gente só troca os casos difíceis, né? Ou assim, ou às vezes as alegrias, né, de uma resolução, mas para mim, eu acho que é uma coisa importante para nossa profissão, que é o lembrar que existem problemas, além daqueles problemas que a gente está acostumado a ver. E lembrar disso para a gente é importante, porque é muito fácil a gente ficar dentro de uma bolha mental mesmo. E eu acho que para o psicólogo isso é muito perigoso. É extremamente perigoso, porque o mundo não é só a minha realidade. Aliás, a minha realidade hoje é a realidade que não é de quase ninguém. Fran, eu não consigo pensar e refletir em outras coisas além da minha bolha, se eu não tiver alguém para me guiar nesse processo, sabe? Quem guia nós, quem nos guia nesse processo são os nossos colegas, né? Porque eles trazem para nós uma abertura, nossa, isso aqui é possível? Uma pessoa vai trazer isso aqui para mim, se fosse eu. Então eu me coloco no lugar e penso, o que eu vou fazer com isso? Né? Estão perguntando aqui se são, qual a especialização, né? Humanista, não. Eu sou formada pela TCC, mas nem sempre fui, sabe? Isso era uma preocupação que eu tinha. Eu tenho que ter uma formação, eu tenho que ter uma abordagem, eu tenho que ter uma abordagem. Mas depois eu fiquei pensando assim, não, eu primeiro preciso saber quem eu sou, o que eu me identifico, para depois ir atrás de uma abordagem. Então eu comecei minha formação, meu trabalho no hospital. E eu não tinha uma abordagem, assim, dizer, meu Deus, eu não sei o que fazer aqui, né? Eu não sabia, eu sou recém-formada, eu falei, meu Deus, e agora? E para mim, mas na faculdade, a sistêmica foi sempre meu campo de estágio, sempre sistêmica. Mas eu cheguei no hospital e não conseguia aplicar a sistêmica no hospital. Eu não conseguia. Porque no hospital era assim, ó. Tá, eu não conseguia. Então eu falei, gente, eu preciso de alguma coisa que seja mais rápida, que eu consiga fazer técnica, eu preciso de alguma coisa de respiração, eu preciso de alguma coisa que faça com que aquela pessoa que chega até no pronto-socorro, ela diminua aquele estresse imediato que ela tá, imediatamente. E a sistêmica não me trazia isso. Então eu fui atrás da TCC e me apaixonei, nunca mais saí, né? Até hoje estou lá. E agora, né, com a neurociência, só vem agregar e eu consegui perceber ali o casamento perfeito. Então eu não saio, né, mais. Não digo assim que não admiro as outras abordagens, né, Fria, mas a TCC para mim ainda é o que faz mais sentido para mim. Mas eu acho também que a gente tem que ter essa maturidade profissional, não de todos nós, de poder aceitar que algumas pessoas não admiram as abordagens das outras. Por quê? Porque a gente precisa admirar todas, se a gente não acredita naquilo, né? Respeito, mas não gosto. Eu não admiro todas. Tem coisas que eu acho que precisam urgentemente de atualização e que fazem mal para algumas pessoas, inclusive. É um dos porquês, né, de eu estar aqui, de eu trazer a neurociência, porque eu acho que é urgente a reforma, é uma reforma acadêmica, psicológica, ela é urgente para a saúde mental das pessoas. Né? Eu vou te dizer assim, é um alívio dizer que eu não me identifico com algumas. Dizer assim, não, olha, isso aqui eu não gosto, né? Não faz sentido para mim.
Para mim, hoje Fran, depois de 16 anos de profissão, eu posso dizer, mas lá atrás eu me senti um pouco amarrada em dizer que, sei lá, psicanálise não faz sentido para mim. Antes eu me sentia assim, me sentia inclusive desrespeitando os colegas que escolhiam essa abordagem. Hoje eu digo que não faz sentido para mim, mas eu digo com muita clareza e muita maturidade. É o que realmente maturidade faz para nós, né? E no fórum, mas o que você usa no fórum? Gente, no fórum eu uso o amor. No fórum eu uso carinho, no fórum eu uso abertura, no fórum eu uso o que vier, aquela criança que vem para mim. Conta, porque eu quero que as pessoas aqui não te conhecem, elas não viram o primeiro Neurocafé há um ano atrás. Não. Conta como é que a diferença, como é que a neurociência trouxe para você de a mais no fórum e na clínica. Tá. Porque então, eu acho assim, importante. E esse olhar do todo que você tem aplicado no fórum também acho importante de você falar. Eu não entendia antes da neurociência, Fran, eu não conseguia entender, eu digo que não conseguia juntar o Leco-Cre para entender o tamanho do arrombo que um desamparo traria para uma criança. Eu sei que o abandono, a negligência, a violência trazia situações muito difíceis, né? Mas eu não conseguia perceber na prática, na teoria, e juntar com a prática, o quanto aquilo ali poderia impactar a vida do ser humano. Isso que então, você lidava com essas crianças em trauma e desamparo. Então, assim, ali é um puro desamparo. Ali é um rio de desamparo, né? Mas o quanto isso, tecnicamente falando, impactaria uma criança a curto, a médio e a longo prazo. Então, quando as crianças iam para mim, é claro, a gente sofre junto, a gente sofre. E eu digo que eu sofro até hoje, porque o dia que eu perder essa minha sensibilidade de sofrer com elas e pela história delas, eu não tenho que estar lá onde eu tô. Né? Porque senão vai ser tudo muito no automático. E eu sofro, eu choro quando elas são destituídas, eu choro nas audiências, eu engulo choro, às vezes, muitas vezes, quando eu tô falando com elas e preciso, na minha adultez, ser forte, né? Quando eu tô com elas me contando com relatos muito fortes de abuso, me contando que elas foram culpadas pelo acolhimento. Eu pergunto, por que você tá aqui? E elas falam assim, porque eu não lavei a louça para minha mãe. Aí eu pergunto, mas por que você tá acolhida? Porque eu não quis ir pra escola. Nossa. Teve uma semana, esses dias, semana retrasada, que falou assim, uma menina, 4 anos. Eu falei, mas por que você tá acolhida? Conta pra tia. Daí ela disse assim, eu tô acolhida porque minha mãe não consegue pentear meu cabelo, porque eu não gosto de tomar banho. Eu falei, é por isso que você tá acolhida assim? Aí minha mãe não gostava de pentear meu cabelo. Então, uma coisa tão simples, que para ela era por aquele motivo. Então, porque ela não conseguia reconhecer a violência. O que já traz toda a comprovação, né, que a gente tem hoje de neurociência sobre a formação do cérebro. Isso é uma coisa que, quando eu falo, eu percebo que as pessoas ficam... Elas suspeitam. Será que é aquela questão que o Gabor Maté também fala, mas que a gente tem todo o respaldo de neurociência, que na constituição do cérebro, a criança ela tem 2 condições, né? Ou achar que o mundo é perigoso e os pais são perigosos, ou achar que ela é inadequada. E é mais seguro para o cérebro achar que eu sou inadequado. E eu vi uma aula... E é exatamente isso. Então, ela lê o abandono dos pais como eu não lavei a louça. Ela não consegue perceber. Ela não consegue. Então, é essa proteção, sabe? Tanto Fran, que no decorrer do tempo, o que acontece? Só para vocês poderem entender, né? Eu falei todo o processo na outra live, mas assim, só vou retomar, porque assim, nós não fazemos o acolhimento da criança, não é feito pela equipe técnica do Tribunal de Justiça, né? Da Vara da Infância. O acolhimento é feito pelo Conselho Tutelar. Então, chega uma denúncia, o promotor, né, investiga essa denúncia, o juiz, então, determina o acolhimento. Determinando o acolhimento, quem faz esse acolhimento é o Conselho Tutelar. E aí o Conselho Tutelar, muitas vezes, ele não é preparado para fazer esse acolhimento. Então, a criança nem sabe o que está acontecendo. Simplesmente a criança é pega e levada para um abrigo, num lugar onde ela não conhece ninguém, ela não sabe nem o que ela está fazendo ali, ela fica perdidaça, não tem ninguém, não tinha, porque agora a gente fez os treinamentos, agora tem, né? Não tem ninguém para receber essa criança, explicar o porquê que aquela criança está ali. Então, o que acontecia? A criança era um desamparo na família biológica, era um desamparo no momento de acolhimento, era uma perda, um luto, e a criança tinha que estar vivendo aquilo sozinha. Porque ela, muitas vezes, isso acontece em muitas comarcas, ela não tem ninguém para ajudar ela nesse processo de elaboração. Porque simplesmente você estava na nhaca, você vai para outra e tá tudo certo, fica aí.
no alto dos seus 3 anos de idade, no alto dos seus 8 anos de idade, que ele não sabe nem, não consegue identificar nada. Então a criança fica ali, e aí muitas vezes demonstrando comportamentos que a gente sabe que são típicos do próprio desamparo, crianças que começam a ter crises de ansiedade, crises de raiva, porque elas ficam com raiva, elas não sabem do que elas estão com raiva, mas elas estão. Elas começam a quebrar tudo, elas começam a se morder, elas começam a urinar na roupa, e aí as pessoas cuidadoras muitas vezes dizem assim, ele é muito difícil, ele é muito difícil. Nossa, quem adotar essa criança vai se lascar, porque ele é muito difícil. Mas não consegue entender a intenção da criança por trás daquele comportamento. É muito difícil, Fran, né? E eu digo assim, nós, eu estou 16 anos, 12 anos no fórum, para nós ainda é desvendar o ser humano o tempo todo. O que aquela criança precisa? O que aquela criança precisa no global, assim, é amor, carinho, afeto e compreensão. Mas para eu explicar isso para uma cuidadora, para eu explicar isso para um conselheiro tutelar que está fazendo tudo isso no automático, é muito difícil. Porque eles acham, já ouvi inclusive, nossa, essas psicólogas do fórum são muito mimimi com essas crianças. Mas é que a gente entende, né, o que o processo causa nessa criança, né? Depois desse acolhimento, o que acontece? A criança fica lá para resolver a situação jurídica dela. Ela pode ficar lá, Fran, 2 dias no acolhimento, ela pode ficar 3 anos no acolhimento. Então, a maioria delas fica muito tempo, porque as famílias começam a recorrer. Não, elas começam a tentar mudar, para tentar trazer essa criança de volta para a família biológica. Quantas delas conseguem? Pouquíssimas. Porque as próprias famílias já vêm de um desamparo. Sim. As próprias famílias... trauma muito forte. Muitas elas não conseguem, Fran. Então, são usuários, são pessoas em situação de rua. Elas não conseguem dar a volta para poder trazer essa criança novamente para o seu convívio. Então, o que acontece? Acontece destituição do poder familiar. E a gente precisa contar para a criança que aquela família que negligenciou os seus cuidados, mas que para a criança era maravilhosa, ela não volta mais. E aí? Né? E aí, como que fica essa criança? Então, assim, é todo esse processo que, enquanto eu digo que a neurociência traz essa explicação para nós, para a gente poder entender o que está acontecendo com aquela criança por trás. O cérebro dela, o que está acontecendo com aquele cérebro? Por que aquele comportamento está assim? Então, é isso tudo que trouxe de diferença para mim. Eu digo assim, Fran, eu sou muito grata, né? Porque nem todo mundo, infelizmente, tem acesso ao que eu tive acesso no decorrer desses 2 anos, e o que a minha equipe teve acesso através de mim, porque a gente leva os estudos, levamos as lives, né? Levamos tudo para a equipe, e que elas podem realmente comprovar, Fran, o que você fala na teoria ali, na prática. Porque se existe uma prática de desamparo aprendido, é o lugar que eu trabalho. Sim. E como que você está transformando isso? Conta. Porque eu acho que também tem que contar, tem que repetir, tem que... Você já tem que preparar uma palestra pronta para ir dando pelo mundo, entendeu? Primeiro o que eu implantei, tá? Depois da nossa live, até um pouquinho antes, o que a gente implantou, não sozinha, nunca sozinha, mas com a nossa equipe, né? Nós implantamos algumas palestras, justamente para poder mostrar esse mundo para os profissionais, né? Então, nós começamos com as palestras nas unidades básicas de saúde para falar sobre as mães que entregam os bebês para adoção. São aquelas gestantes que não têm condição física, psicológica, financeira, de dar andamento no cuidado dessa criança e escolhem, porque a lei garante esse direito a elas, de escolherem cuidar dessas crianças ou não. Então, o que a gente diz, né? Essa mulher não pode ser julgada, essa mulher precisa ser compreendida. O julgamento você guarda, né? O que você pensa sobre ela, você guarda na tua caixinha e deixa para você. Então, nós espalhamos isso nas unidades básicas de saúde de Cascavel para explicar para os profissionais esse outro lado da mãe, esse outro lado da mãe que foi negligenciada, esse lado da mãe que foi desamparada e que ela precisa ser amparada nesse momento de fragilidade da vida. E que precisa realmente estar orientando, né, esses profissionais de como abordar essa mulher. Então, essa foi a primeira grande mudança que a gente fez. Lá nós falamos muito de cérebro, nós falamos muito de desamparo e muito do sentimento de inadequação que essa mulher chega para nós trazendo. Porque ela não se sente bem diante de uma equipe falando que ela quer entregar a criança. Porque socialmente, culturalmente falando, uma mãe tem que cuidar. Onde se viu uma mãe não cuidar e entregar uma criança para adoção?
né? Então, a gente percebeu muita diferença nisso. Foram as unidades básicas de saúde e os 2 grandes hospitais que nós temos aqui, que são onde as mulheres, então, têm o parto e naquele momento elas chamam a equipe para fazer essa entrega. Foi a grande mudança, a gente vê uma mudança muito grande mesmo. Já é um plantando a sementinha, né, Fran? Digo assim, se eu tiver um feedback de uma mulher que foi entregar o seu bebê, dizendo que foi bem tratada, acolhida e cuidada, eu ganhei o dia, né? Porque realmente é um trabalho que a gente plantou lá atrás. Segunda coisa que a gente fez, né, depois de tudo nosso trabalho aqui com a neurociência, é implantar nas famílias acolhedoras também capacitação, falando desse cuidado da criança e de quanto a criança chega fragilizada na sua casa. Então, você, enquanto família acolhedora, não sei como funciona nos outros estados, mas nós temos 2 espécies, duas modalidades de acolhimento, que é a família acolhedora, que são famílias como as nossas, que escolhem acolher as crianças e que são capacitadas para isso, tá? As crianças são acolhidas na sua casa. Fran, eu quero ser família acolhedora. A Fran vai lá, se inscreve, se capacita com a equipe e pode estar apta para receber uma criança na sua casa, enquanto a situação jurídica dela não está definida. Então, ela pode ser preparada para a família biológica, para retornar, ou ela pode ser preparada para adoção. Então, você tem que ter essa conscientização que essa criança chega desamparada, né? Então, foi muito bom. Quem deu essa palestra foi uma colega minha, Cristiane, e ela, sim, citou muito neurociência, e ela nem é aluna da Fran ainda, mas só da gente estar falando... Você treinou. Não, as conversas que a gente tem de equipe, né? E a Cristiane, ela tem um feeling, assim, para falar sobre isso, e foi muito legal. E está sendo muito legal, porque então, nós demos 3 palestras, eu só vou assistir, e aí ela vai falando sobre isso, quantas crianças chegam realmente precisando desse afeto, desse cuidado. As famílias acolhedoras também. Para fazer uma pergunta. As pessoas que eu conheço do processo de adoção, eu tenho alguns conhecidos que adotaram, e família, enfim. E eles, uma coisa que eles me trazem e que ainda me impacta de maneira ruim, queria te perguntar, é que no treinamento para pais, eles fazem um treinamento para pais hoje aqui no Brasil. Eu não sei se esse treinamento é padronizado, eu acho que não, né? Eu acho que cada cidade tem a sua autonomia, pelo que você está me dizendo. Mas nesse treinamento padronizado, tem uma coisa que eles frisam muito com os pais, que é você precisa ser firme com a criança. Você já ouviu isso? Acontece aí? Muito. Mesmo antes, mesmo depois do treinamento que nós damos. Ser firme com uma criança acolhida. O que isso significa? Né? Ser firme, colocar limite a todo custo de uma criança que já vem limitada emocionalmente. Porque eles partem do princípio que a criança precisa dessa estrutura de firmeza para se adaptar. Mas não é, né? Ela não precisa dessa estrutura de firmeza. Ela precisa de compreensão, Fran. Eu vou te dar um exemplo muito, muito bobo, mas é um exemplo, né? Bem prático, tá? Uma criança chegou 5 anos de idade e ela furtava coisas da casa da família acolhedora. Então, furtava dinheiro, furtava joia, furtava tudo e levava para a escola para vender, tá? A mãe acolhedora chegou para nós desesperada, dizendo assim, olha, eu não aguento mais essa criança. 5 anos vai virar um marginal. Eu dou limite, eu coloco de castigo. Mas não adianta. Aquilo me chocou. Eu falei assim, o que a senhora está fazendo? Não, eu tô colocando, porque não dá. Com ele tem que ser assim. Com ele você tem que ser firme, porque senão ele rouba, é um ladrãozinho, nesses termos, tá? 5 anos de idade. Mas o que aconteceu, tá? Eu fui ler a história daquela criança para a mãe acolhedora. Eu disse assim, ó, dona fulana, essa criança aqui, ela estava em situação de rua com a genitora. Essa genitora, ela andava de casa em casa pedindo coisas para as pessoas. Essa criança chegava no restaurante, ela ia de mesa em mesa pedindo coisas para as pessoas. E às vezes, quando tinha essa oportunidade, ela furtava. Então, uma criança de 5 anos, que conviveu 5 anos com uma genitora que tinha esse comportamento, qual comportamento você acha que ele vai ter? Nossa, eu não sabia! Ela. É a vida como ela é. Não é errado para essa criança fazer isso. É a vida dela, para ela é o natural. Não posso pegar isso aqui e levar para a escola. Não sabia. A violência também não é errado quando ela sofre violência. Ela não lê isso como ruim. Ela não consegue, Fran. Mas aí, assim, ó, olha como é importante a gente pegar essa mãe acolhedora e dizer assim, isso aqui acontece porque isso aqui acontece assim. Nossa, mudou.
essa criança evoluiu, essa criança, ela foi para adoção já faz algum tempo. Mas essa criança, ela era outra criança, Fran. Tanto que a gente não conseguia compreender o que aquela mãe acolhedora fez. Agora ela acolhe mais dois adolescentes, essa mesma mãe acolhedora. Mas ela tá maravilhosa no acolhimento. E essa criança mudou muito nesse acolhimento. Foram 8 meses de acolhimento com essa mãe acolhedora e foi esse transformador. Parece um exemplo bobo que eu tô te dando. Assim, nossa, mas é um exemplo perfeito. Para te dizer exatamente isso que você está falando. Né? Se eu não compreender o que traz por trás desse comportamento, se eu não compreender o cérebro, se eu não compreender o acolhimento, porque é no momento de mais tensão do comportamento dessa criança que ela mais precisa de atenção, que ela mais precisa de cuidado. E se eu não entender o que está acontecendo, eu vou hostilizar, eu vou humilhar, eu vou pôr de castigo, eu vou achar que o limite é o ideal, e não uma criança que já vem, gente, de acolhimento, uma criança que já vem de um desamparo, de um abandono forte desse, isso é o que menos importa para ela, né? O que menos importa. Então, a gente tem que ter realmente esse tempo de paciência e ter esse apoio psicológico, profissional e de profissionais que entendam que também o que está acontecendo, porque não adianta, né? Você vir daquela psicologia tradicional, não, realmente a criança tem que ter limite, porque as crianças têm que saber o seu lugar, porque você não vai conseguir ajudar em nada, tá? Vai piorar a situação, inclusive. Porque daí volta naquele negócio, Fran, volto naquele negócio lá atrás que eu falava assim, ó, vamos dar capacitação, mas capacitação da psicologia tradicional, daí não vai funcionar, né? Não. E por último, né, depois da capacitação então das UBSs, dos hospitais, das famílias acolhedoras, a gente chega na equipe do judiciário, que é o juiz, que é o tão poderoso juiz, que é o tão poderoso promotor, e que não tinha muita abertura não, viu? Dizer que sim, era meio... Eles sempre tiveram, assim, um Vocês olhar... transformaram o judiciário, é? Hoje eu falo assim, ele levar chocolate numa audiência, Fran, para dar para uma criança, ele se abaixar, sair de trás da mesa, se abaixar para conversar com uma criança, olhando para ela, abraçando ela. Ai, Fran, eu falo para ele assim, nossa, isso aqui para mim isso aqui eu posso fotografar e mostrar isso aqui pro mundo. E várias vezes eu coloquei ele no meu Instagram lá. Eu tiro, eu marquei. Acho que eu te marquei, né? Uhum. Porque é hora de curar o mundo, é isso. Curar o mundo não somos nós profissionais. A gente espalha isso para que outras pessoas também façam a cura, né? E aí, de tanto a gente falar, doutora, a gente faz isso, a gente falar com os casais que vêm, as famílias que vêm para adoção, mostrar para a criança que ela está segura, que ela pode confiar em mim, porque eu sou a ponte para a família dela. Então, quando ela confia em mim, eu consigo confiança. Gente, conseguir a confiança de uma criança é uma joia. É precioso. Abandonada. É uma joia. Então, assim, se você consegue a confiança dessa criança e ela fala assim, você fala assim, você está preparada? Eu pergunto para ela, você está preparada para ir embora? Você quer? Tá tudo certo com você? Você está preparada? Tia, eu tô. Daí ela ergue a cabecinha assim, então vamos. Aí eu pego a mãozinha dela e vou levar para os pais. Naquele momento, eu ganho meu dia. Eu falo que eu vejo uma família nascer e eu me desmorono, porque eu choro, porque eu choro mesmo, né? Eu fico, ai meu Deus, né? Me limpando, porque para mim é uma vitória, Fran. Aí eu vejo aquela criança depois de um mês, depois de um ano, né? Que eles mandam foto, feliz, contente, aqueles comportamentos, né? Lá atrás não existem mais. Então, eu falo, nossa, realmente eu sou muito abençoada, né? Quem trabalha com isso é muito abençoado porque consegue. Claro, né? Isso é a cereja do bolo. Antes de chegar na adoção, a gente tem que passar por toda aquela situação horrível, né? Mas hoje, quando eu vejo uma adoção finalizando com sucesso e um juiz fazendo o que faz, um promotor são carrancudos, né? E o que vocês ensinaram para os juízes e para os promotores? Desamparo aprendido e trauma ou só desamparo aprendido? Isso é trauma, muito, muito. Desamparo aprendido, trauma. A gente fala de sentimento de inadequação, muito. A gente fala sobre o sentimento o medo. A gente fala sobre medo. Mas foi muito legal, porque quando eu falo assim, de doutor Fabrício, eu preciso de mais tempo para preparar essa criança, porque ela tá com o desamparo aqui. Ele já entendeu. Porque às vezes eles falam toque de caixa, né? Colocar essa criança em adoção, eles determinam. Ao SAI, que é o Serviço de Atendimento à Criança, o nosso, ao SAI para colocação em família substituta em 30 dias. Eu falo, não, 30 dias não vai dar. Eu respondo. Essa criança precisa disso. Eu fundamento os relatórios que eu mando encaminhando, né, para o doutor, falando assim, olha, essa criança
tem um histórico difícil de desamparo, de inadequação, de trauma, e precisa de mais tempo para preparação. E eu acho que lendo isso e falando com a gente, ele começou a entender que nem toda criança, a gente não pode pegar uma regra e colocar em toda criança como se servisse para todas. Você sabe, você está falando e eu estou terminando de regravar as aulas de desamparo. Que essa semana, acho que semana que vem vai sair para vocês o módulo novo. E daí na outra já sai o módulo de trauma. E uma das coisas que eu estou trazendo nesses módulos que não tinha no anterior é o formulário que a gente usa academicamente para ver se as pessoas têm desamparo ou se teve trauma de infância. Para você usar esse formulário, vai ser maravilhoso, porque você vai poder usar essas perguntas para as mães que estão entregando, para as mães que estão recebendo. Porque se tem desamparo na família que está adotando, como que também ela pode entender, acolher e tratar? Para entender e mostrar para o juiz o impacto, porque quando a gente vai ler o formulário de trauma, eu estou trazendo para vocês, porque eu falei, não, isso aqui tem que estar, né, na atualização do que eu estou gravando. O formulário de trauma, Elaine, você lê cada pergunta do formulário de trauma, as tuas crianças vão ter tudo naquele formulário. E aí que a gente vai entendendo o que é que causa trauma no comportamento do dia a dia. Então, por exemplo, uma das perguntas do formulário de trauma, a gente já sabe disso, mas ter o formulário é importante, né? Muito. Perguntas do formulário de trauma quando é para criança ou quando você tem que avaliar a criança, né? Você sente medo diariamente em conviver com as pessoas que você convive? Nossa. Né? Não é só de violência, não é só de abuso. Ele traz a sensação de insegurança da criança. Ele traz... Você tem roupas limpas para usar? Entende? Que é negligência. Então, olha que importante a gente chegar nesse... Porque isso é o detalhe do detalhe. É o fio da agulha, né? Para você entender isso. Se tem tudo isso aqui, gente, essa criança tem trauma severo. Porque daí, quanto maior a pontuação, mais severo o trauma. Fran, que importante isso. Nós vamos comer esse formulário aqui no fórum. Vocês vão, eu pensei, nossa, isso é para eles. Vamos usar muito. Fran, negligência não é só a falta. Não. É isso que fica tão claro, assim, quando você fala de roupa, quando você fala de... Parece tão pequeno, né? Mas não é. É tudo isso, né? Você vai juntar tudo isso aqui. Esse formulário vai ser muito rico pra gente, em todos os aspectos. Inclusive para os adolescentes, que a gente vai atender. Isso. Acho que vai ser bem importante também. Ai, Fran, quero. Manda logo. Então é por isso que eu tô trazendo, porque tem muita coisa. E outra coisa que você estava falando, né, dessa questão da criança, de você conseguir hoje falar, essa criança não tá pronta, né? Eu quero falar, porque na regravação também eu tô falando do estudo inicial. Você já sabe desse estudo inicial, mas do estudo inicial com cachorros de desamparo aprendido, né? Como que eles criaram desamparo. E é exatamente isso que você está dizendo, né? Então, você tem um cachorro, um grupo de cachorros que recebia punição sem parar. Você coloca esse grupo de cachorros numa jaula livre, sem punição, eles não tentam escapar. Eles permanecem na jaula. Eles não acham que não há escape. É exatamente essa noção de falar, essa criança precisa de um pouco mais de preparação, porque senão é como se ela estivesse achando que ela ainda está numa jaula de violência. E o primeiro sinal de que ela não está pronta é quando ela tem dificuldade de vincular comigo. Porque ela não vai confiar em qualquer pessoa mais. Né? E às vezes eles demoram muito para confiar. Muito que eu digo assim, 6 meses. Eu tive uma criança, Fran, esse relato é tão forte. Foi um dos relatos foi um dos episódios mais difíceis que eu tive assim no fórum. Foi um menino que eu fiz adoção no ano passado, finalzinho do ano passado, 10 anos de idade. Ele eram 3 irmãos, 13, 10 e 4 anos de idade. E por várias questões, inclusive de abuso, eles tiveram de ser separados. Então, cada um deles foi adotado. O de 13 acabou não sendo adotado, ainda continua no acolhimento, tem 14 anos hoje. O de 10 foi adotado e o de 4 foi adotado. Mas eles permaneceram no acolhimento por muito tempo juntos. E aí depois, quando foram destituídos, eles acabaram sendo separados para facilitar a preparação, porque eles não iam poder ir juntos mesmo. Né? E aí esse menino de 13, ele fez uma carta para os irmãos, se despedindo, desejando felicidade,
desejando que tudo aquilo que tinha acontecido com eles, eu tenho vontade de chorar de falar, porque a carta realmente foi emocionante, assim. E aí ele finalizou a carta dizendo assim: esqueçam o que aconteceu e se abram para a nova vida. Nunca esqueço disso. Tanto que esqueçam o que aconteceu e se abram para a nova vida é uma frase que eu coloco na minha parede lá do fórum. Né? Se abram para a nova vida. É a coisa mais linda. E o menino de 10, eu trabalhando com ele essa despedida, ele leu aquela cartinha, ele emudeceu, Fran. Ele ficou mudo. Ele não falou comigo nos próximos 4 atendimentos. Ele não falou comigo mais. O pessoal trazia ele para o atendimento, ele não falava comigo, ele só ficava assim, o atendimento inteiro. E eu respeitei o silêncio dele. Olha que importante. Eu não fiquei ali, vamos brincar, vamos... Nada. Eu emudeci junto com ele. E nós ficamos ali por 4 atendimentos. No 5º atendimento, eu falei para minha colega assim, eu sei que ele não vai falar comigo de novo hoje, mas hoje eu tenho uma estratégia. Falei, a minha estratégia é não ficar muito perto dele. Minha estratégia é ficar um pouco mais longe, porque talvez ele precise realmente desse espaço maior. Mas dito e feito, Fran. Olha como é legal a gente fazer a leitura do desamparo. O que a criança precisa? Sair daquela mesinha, que a gente tem uma mesinha de atendimento, fui para um sofá mais afastada. Ele se levantou, para minha surpresa, se levantou. Ele pegou um saco de areia que nós temos lá para socar. Ele calçou as luvas, me pediu ajuda para calçar as luvas de boxe que a gente tem. E ele socou esse saco, Fran. Muito, muito, muito. Eu achei que ele ia se machucar, de tanto que ele bateu nesse saco. Bateu, 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 bateu. Daí, bem calmo, ele tirou as luvas e olhou para mim e falou assim: tia, você tem café lá na sua sala? Eu quero café e bolachinha. Vamos lá? A partir daquele momento, ele estava pronto para a família. Então, olha como é importante a gente saber disso. Né? O quanto é importante a gente ler que a criança ela tem um tempo e a gente precisa respeitar. E a gente está no serviço público de respeito ao ser humano, independente se ele é adulto, se ele é criança. E depois daquele dia ele se abriu, a gente fez um álbum lindo e a gente não tinha uma família para ele. E ele começou, a gente constrói um álbum, ele contando dele o que ele precisa para a família. O que ele quer dessa família? E a gente vai buscar a família que ele quer. Né? Isso é importante. A gente não procura crianças para as famílias. Não é isso. A gente procura a família para as crianças. A família que ele quiser. E ele dizia, né? A família tem que ser isso, 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 isso. E aí ele foi desenhando, a gente foi construindo. Depois de uns 40 dias, nós encontramos uma família maravilhosa. Exatamente a família que ele precisava. Ele fazia uso de sertralina e fazia uso de ritalina. Hoje, quase um ano depois da adoção, não faz mais uso de nenhuma medicação. Então, assim, eu te dizer, esse é o trabalho, sabe, Fran? Esse é o trabalho, entender que a criança tem um tempo, entender que tem um desamparo, entender que tem um trauma ali, entender que você não é a pessoa que você vai sozinha reconstruir isso, mas se você tiver a tua teoria, você consegue ir para prática. Corregulação, né? Porque o que você fez com ele foi permitir e corregular. E foi maravilhoso. Eu conto essa história, assim, para as pessoas. E o de 4 anos, lógico, né? Foi o primeiro a ir para adoção, porque 4 anos de idade, afinal de contas, é mais fácil, né? Mas o de 4 anos de idade tinha uma hipótese diagnóstica de TOD, tá? Mas assim, eu sempre desconfiei daquela hipótese diagnóstica, né? Claro. Como eu sempre e realmente de um TOD, né? Eu acho que ainda mais criança com abandono, né? Não é. Não é. E eu desconfiei, falei pro neuro, né? Porque a gente tem a equipe, a reunião de equipe para cada criança. Falei pro doutor Icaro, eu falei, olha, eu não sei não, doutor, vamos ver se não cai por terra essa hipótese aí diagnóstica. E foi mesmo, ele foi adotado por um casal homoafetivo maravilhoso, 2 homens maravilhosos, e que deram e dão, assim, para ele, isso é fantástico, aquele casal, assim, ele é fantástico. E realmente, né, não tem TOD, coisa nenhuma. É um menino extremamente esperto, ativo e feliz, né? O que ele recebeu? Amor. Substituiu a sertralina, Rivotril e sei lá mais o que, Ritalina, por amor. Olha só que remédio mais maravilhoso, né? E aí a gente vai seguindo, né, Fran? Seguindo essa nossa caminhada aí, tentando espalhar amor, espalhar afeto, espalhar cuidado, espalhar neurociência, dizer que a gente não está tirando isso do nada, não é a equipe mimimi de Cascavel, né? É a equipe realmente que está embasada na ciência, mas que entende o ser humano como único, né, especial, e a gente precisa levar isso para a vida. Maravilhoso, Elaine. Que coisa linda. Eu sempre me emociono com esses relatos, porque é muito lindo isso, né? O pessoal está pedindo seu contato, inclusive, já dá, antes que eu esqueça. Entra lá
no meu Instagram lá, pessoal, tá lá, a gente pode conversar, trocar figurinhas. É um prazer. Quando uma equipe técnica, inclusive, Fran, depois da tua live, da live que você possibilitou que eu falasse ano passado, eu fiz um treinamento para uma equipe técnica de Jundiaí, será que é? É, online, para equipe técnica de lá, e muitos profissionais do Tribunal de Justiça vieram procurar a gente para estar perguntando como funciona a equipe, como funciona o nosso trabalho. Foi muito bom, porque quando a gente consegue ajudar... Vocês eram referência, né? Vocês ainda são referência? Somos referências em adoção no Brasil, mas mais do que referência em adoção no Brasil, nós somos referência em adoções de sucesso. Então, nos últimos anos, a gente não tem devolução de criança. Olha que legal. Né? Então, a gente não tem... Devolução é uma coisa horrível, né, Fran? Devolução é aquela coisa deles que adotam e devolvem, né? Então, a gente não tem esse índice de devolução, primeiro porque nós somos muito criteriosos na habilitação. Não habilitamos... adoção não é para qualquer pessoa, tá? Adoção não é para qualquer um. Então, não basta amor para adotar. Precisa de responsabilidade, né? Então, para habilitar, a gente já passa por um processo bem criterioso. Os habilitados, eles têm, sim, essa capacitação, né, sempre constante. As crianças que são adotadas, depois elas também têm esse acompanhamento da equipe por algum tempo. Então, nós temos esse critério. Então, o auxílio, o apoio, né? Então, nós sempre também firmamos apoio com as equipes técnicas, as equipes e os grupos de apoio pós-adoção das comarcas. Então, a gente tem essa segurança, né? De fazer a adoção com segurança. E essa referência nacional a gente quer levar. Não pela quantidade de crianças que são adotadas, que isso não é um orgulho, isso é sinal de que a rede não funcionou, né? De que o Estado não funcionou. Mas se puder, se depender de nós, assim, esse sucesso que a gente vai continuar tendo para as adoções que são de sucesso, a gente precisa dar continuidade, né, nesse trabalho, porque realmente não é só prazeroso, né? É de crescimento humano. Isso é curar. De crescimento humano. Isso não é curar o mundo, não sei mais o que é. Só que eu vou dizer para você assim, né? Também trabalhar no judiciário não é fácil, não, né? Você sai dali, eu tenho os meus filhos, eu chego em casa e falo, meu Deus, as minhas crianças estão aqui protegidas, quentinhas, alimentadas, com amor, e eu chego lá e eu vejo o oposto. Então, realmente dá. Ontem minha colega, eu estou preparando uma menininha de 3 anos para adoção, coisa mais linda. Daí eu cheguei para minha colega e falei assim, nossa, Denise, essa aqui eu adotaria. Daí ela olhou para mim e falou assim, você adotaria todas. Eu falei, é verdade. Eu adotaria todas. Então tá, não vou mais falar, tá bom? Porque realmente, assim, a vontade que você tem de levar todos para casa, porque você sabe quanto você se dedica, quanto você quer, né, esse caminho maravilhoso. E eu digo que o meu quarto filho, né, quero 4. Meu quarto vai ser por adoção. Deixa a Lia nascer. Ah, é? Uau! Mas vai ser um pouquinho mais velho, uma criança um pouquinho mais velha. Então, deixa a Lia nascer, a gente se estabilizar, que eu vou entrar no processo de adoção, vou adotar também. Não, você, depois que a sua filha nascer e você sair da licença maternidade, você me procura, porque eu acho que a gente precisa, na verdade, fazer um projeto muito maior para levar esse conhecimento para o mundo. Fran, eu só tenho a agradecer, sabe? Porque você é uma iluminada da vida, você... Não sei de onde você tirou essa ideia, Fran, de sair espalhando isso para a vida, não sei. Eu sei sim, porque já li tua história, você já falou sobre a tua história. Eu sei sim, né? Mas eu só tenho a agradecer, porque... A ideia não é minha. Foi transformador para minha vida. Foi transformador para a vida dessas crianças. E você é uma ponte, Fran. Você é uma ponte. Se não fosse... Claro, a gente ia tratar bem, a gente ia trabalhar normal, né, como a gente sempre trabalha, mas o plus da neurociência transformou a minha vida, transforma a vida das crianças todos os dias. Porque não tem um dia, eu me emociono de falar, não tem um dia que eu não lembre do que eu aprendi contigo. Não tem um dia. E eu tenho certeza que não vai ter um dia que esse juiz, que esse promotor, que essa equipe toda não vai lembrar da diferença que eles fizeram através daquilo que a gente passa para eles. Então, é só obrigado mesmo e gratidão por tua vida, pela tua luz, que você continue sempre espalhando aí luz para onde você passar. Ai, que lindo! É para eu chorar hoje, do começo ao fim dessa live. Obrigada, Elaine. Obrigada a você pela confiança, por estar aqui mais uma vez, por usar isso com tanta maestria. Porque uma coisa é a gente aprender e ficar com a gente, né? Outra coisa é aprender e dividir. Na verdade, você faz a mesma coisa que eu. Só que... Né? Né? Fran,
mas é assim, ó, tudo que você vai fazer com amor, tudo que você for fazer com amor, não tem por que dar errado. Porque não é visando outras coisas, é visando o teu aperfeiçoamento, visando o teu crescimento. Então, é cada dia que eu aprendo com aquela criança que chega para mim, gente, não tem explicação. Eu aprendo mais do que ensino. Eu acho que você também, né? Nessas histórias que você... Eu assisto nos neurocafés, eu falo, gente, cada história, né? Você vê que... Não entre nós, né? Eu falo, meu Deus, eu tô ali quietinho, estou ouvindo, eu falo, nossa, quer dizer que um psicólogo também passa por isso e aquilo. E você possibilitar isso é maravilhoso. Não tem o que não dê certo quando se faz com o coração. É verdade. É verdade. Ô, Elaine, muito obrigada. Você vai tirar sua licença maternidade, o pessoal vai te procurar. E daqui a um tempo a gente volta a conversar, porque eu acho que você tem que, na verdade, você nem precisa de mim, né? O pessoal vai te dar coragem. Como assim? Tem que ser espalhado. Você tem que criar um processo disso aí e para as pessoas terem esse conhecimento, poderem ir treinar um monte de gente do Brasil todo. Precisa. Vamos junto. Sabe que os treinamentos na Holanda, a gente faz muita adoção internacional também. Acabei não falando, mas adoções internacionais também nós fazemos. As preparações dos casais fora do país, eles são assim, são constantes, são bem bacana assim, a forma como eles trabalham. São 9 meses de preparação. Então, que legal, né? A gente poder tirar essa ideia aqui e realmente passar para as pessoas que elas precisam saber. Elas precisam saber onde eu aplico. Ok, eu vou assistir a aula da Fran, mas onde eu vou aplicar esse conhecimento que a Fran está me trazendo? Então, eu tenho que saber exatamente onde aplicar regulação, trauma, entender o que é trauma, entender o que é regulação, entender quando fazer, entender quando ficar quieta, né? Entender quando é o momento da pessoa. Então, vale a pena, Fran. Ai, Fran, I love. Maravilhosa. Obrigada, Elaine. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Vamos nos despedir. Temos que acabar. Não dá nem vontade de a gente ir embora. Dá vontade de ficar aqui falando, né? Dá. Mas você, ó, já se organiza com a sua bebê para vir no evento ao vivo, viu? Ai, Outubro. Cascavel vou pertinho. Vou sim. Obrigada, tá? Beijo. Estarei com você. Meu sonho tá aí. Oi? Para poder te abraçar. Meu sonho tá aí juntinho de você e poder te abraçar e dizer o quanto... Tem que vir. Esse evento vai ser maravilhoso. Você vai ver. Vem pra gente espalhar mais sementes. Fica com Deus. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada a vocês. Se Tchau. cuidem aí. Tchau, tchau, pessoal.